Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de estudos na nossa disciplina então de projeto experimental. Sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje então nós vamos falar sobre o encerramento da escrita do nosso texto, do nosso projeto experimental. Então vou tratar com vocês hoje do assunto da escrita da introdução. Vamos falar sobre o cronograma de execução. Vamos tratar do orçamento detalhado e das referências que acompanham qualquer projeto, qualquer trabalho acadêmico. Beleza? Então, vamos começar tratando então aqui da introdução. Vamos falar um pouquinho sobre essa danada aqui. Então, pessoal, como fazer a introdução? A introdução é uma seção do seu trabalho que ela deve estar presente ali para servir como uma motivação para o seu leitor, para o indivíduo que está se debruçando ali na leitura da sua pesquisa, do seu trabalho, para ele se interessar em ler o trabalho como um todo. Então nós estamos fazendo aqui uma introdução do nosso projeto de pesquisa. A relação, pessoal, que além da introdução estar bem escrita, ela tem que está organizada de certa forma, que ela seja um convite, que ela seja uma atração convincente para que o leitor dê continuidade, então, à leitura da sua pesquisa. Ali, pessoal, é a chance que você tem para deixar claro que o seu trabalho é relevante, que ele é importante, e você vai explicar ali dentro da introdução os principais conceitos necessários para compreender então a sua pesquisa como um todo. Outra questão, pessoal, isso é uma orientação pessoal, tá? Porque por mais que a introdução ela esteja na seção inicial, nas páginas iniciais do seu trabalho, a redação da introdução não necessariamente precisa ser feita na mesma ordem, Começar a escrever primeiro a introdução para escrever depois o resto da pesquisa. Tanto que eu estou orientando vocês a escrita da introdução aqui no final do projeto, Isso é uma questão pessoal, aonde eu sugiro que você inicie a escrita da sua introdução quando você já tiver realizado aí a sua pesquisa como um todo. No nosso caso aqui, nós já desenvolvemos o nosso projeto, Já trabalhamos a revisão da literatura, nós já fizemos o material e métodos, e aqui a gente já consegue trazer o que? Um problema, nós já temos os objetivos, nós já temos as hipóteses, então isso tudo já dá para ser transformado e apontado dentro da nossa introdução. Dentro do seu TCC, a recomendação é que você escreva a introdução depois do seu trabalho pronto, Depois que a discussão e as conclusões já tiverem sido feitas. Você vai perceber que é muito mais fácil construir uma introdução depois que você já sabe aonde você quer chegar. Você já consegue conduzir até a leitura do seu avaliador ou do seu leitor com uma estrutura mais organizada dentro da escrita da introdução. Agora, caso você deseje fazer a introdução já na parte inicial, como uma seção inicial também da sua pesquisa, isso não é um problema, desde que você se comprometa a revisar periodicamente essa revisão para perceber se ela está tendo liga, se ela está tendo aí uma conexão com o texto da sua pesquisa. Outra questão também que o pessoal sempre fica muito em dúvida é em relação ao tamanho da introdução. A introdução não obrigatoriamente ela precisa ser longa, até porque ela é uma introdução, ela é uma apresentação da temática do trabalho, e isso vai depender muito da quantidade de material do assunto que você está pesquisando, que você já pesquisou. Normalmente uma introdução ela tem entre 1 e 3 páginas, tá? Ela é muito direta, ela é concisa, ela é enxuta, até porque, como a gente disse, se trata de algo que está apresentando a pesquisa.
Bom, e outra coisa que eu recomendo vocês é manter, né, uma sequência lógica dentro da escrita da introdução para evitar a famosa colcha de retalhos, né, para ela ter então uma sequência. Sugestão, então, que eu dou para vocês aqui enquanto estrutura para essa sessão, estrutura da introdução. Primeiro, ou os primeiros parágrafos, né? Você realizar a apresentação do tema e do contexto da pesquisa. Nessa etapa aqui, moçada, vocês vão explicar o contexto onde a temática está inserida, supondo que o seu leitor é totalmente leigo do assunto. Então você precisa norteá-lo, você precisa colocar ele nos eixos ali para ele começar a entender a temática, né? E aí depois você começa a se desdobrar nos assuntos mais específicos, né, que serão abordados dentro da pesquisa. Então você deve explicar para o seu leitor aonde esse tema está inserido. Isso aí geralmente gasta aí entre 2 e 3 parágrafos. Depois, um parágrafo que você vai começar a construir na sua introdução é realizando a delimitação do seu tema. Ali você vai explicar, né, o tema da sua pesquisa dentro do contexto que você apresentou nos parágrafos superiores, né? E dizendo ali qual que é a importância dessa pesquisa, né? Por que existe uma relação de necessidade de aprofundamento nesse assunto, né? Então você está começando a trabalhar isso de forma mais enxuta, né? Você está enxugando mais aquele contexto todo e delimitando somente a temática. Então, lá, eu comecei contando a história sobre a soja, mas eu estou delimitando esse assunto, muitas das vezes, somente na parte de fertilidade da soja. Então, eu tenho um contexto geral, contando, né, a importância, a relevância desse grão, né, dentro da produção e da economia, e depois eu venho trabalhando numa questão mais delimitada de um tema específico. Uma recomendação que se dá também de escrita é você fazer um parágrafo, né, pelo menos um parágrafo, mostrando aqui a justificativa do seu trabalho. Nesse momento aqui, você vai convencer o seu leitor, ou até mesmo o seu avaliador, né, com argumentos que justifiquem por que essa pesquisa é importante, tanto de ordem teórica quanto de natureza prática. Por quê? Por que essa pesquisa é legal? Por que ela merece ser realizada? Quais são os ganhos sociais, acadêmicos, né, científicos que essa pesquisa permite aí em relação às demais, né, ao que já foi produzido? Por que ela é relevante, né? Então, isso justifica, né, a sua pesquisa e mostra para o seu avaliador o grau, né, com argumentos, né, que convençam por que a sua pesquisa é relevante e é importante. Um parágrafo também é importante se está presente dentro da introdução é você apresentando o problema, tá? O problema, você vai apresentar ele ali, né, numa situação onde você vai responder a pergunta, né? Porque basicamente o seu trabalho ele está sendo desenvolvido a partir de uma questão, é uma dúvida, né? É um problema que precisa ser respondido e você está levantando hipóteses, né? Para responder essas questões que vão transformar depois no seu objetivo. Então toda pesquisa ela visa responder um problema, ela visa responder uma pergunta, né? Discutir esse problema, chegando então a algumas conclusões e considerações. Nesse parágrafo aqui, você vai explicar qual é a problemática que será respondida nessa pesquisa. Dando evolução aqui, você sempre encerra a sua introdução apresentando ali os seus objetivos e a metodologia do trabalho. Ali você vai explicar, né, quais são os objetivos da pesquisa, né, ou quais são os itens que serão avaliados. Por exemplo, a gente vai identificar o motivo de determinada situação que se desdobra em causas específicas. Então eu quero avaliar a doses de determinado adubo químico e com isso eu quero avaliar
condições, por exemplo, de produtividade, de peso de massa fresca, peso de massa seca, eu quero avaliar altura de planta, tudo isso conduzido a partir, né, de doses, diferentes doses de fertilidade, de fertilizantes, entenderam? Então é isso. E aí ali você vai dizer, né, sempre inicia-se, né, o objetivo do presente trabalho será, no nosso caso do projeto, no TCC, estará escrito: o objetivo do presente trabalho é avaliar, né, as situações, então você pode discriminar ali quais são os objetivos. E aí, muitas das vezes, sempre acompanha ali com a metodologia, né? O objetivo do presente trabalho é por meio de uma pesquisa experimental, né, ou será realizado por meio de pesquisa bibliográfica, visando alcançar os objetivos gerais, né, e os específicos, caso eles existam. Certo? Então, essas aqui são as sugestões que eu dou para vocês quanto à estruturação da introdução. Recomendação que eu dou para vocês quanto à introdução: né? Não prometer na introdução aquilo que você não consegue entregar. Então, às vezes, você pega uma introdução onde você coloca ali uma situação e que durante a pesquisa isso não foi avaliado. Sugestão: você organizar o texto da introdução de acordo com o que está alinhado às partes do trabalho. Então, mantenha uma sequência lógica. Evitar, né, o que eu comentei com vocês sobre a colcha de retalhos, né, fazer essa costura danada entre parágrafos que estão ali jogados, escritos, mas não possuem ligação entre si e talvez nem com a pesquisa em geral. Recomendação também: no final da introdução, você tem que mostrar para o seu leitor, né, e ele tem que entender de forma precisa o que está se buscando, o que está tentando ser alcançado com esse trabalho. Sugestão: põe uma pessoa para ler a sua introdução sem o parágrafo dos objetivos e pergunta: o que eu estou tentando encontrar com esse material? E por último, a conclusão e discussão, né, do seu trabalho acadêmico, do seu TCC, do seu trabalho de pesquisa, ele sempre vai remeter uma volta à introdução. Então, eu, enquanto avaliador, sempre faço isso, né? Eu vou lá no último parágrafozinho e vejo do aluno qual foi o objetivo que ele propôs, e lá no TCC eu vou lá na conclusão e vejo se os objetivos que ele apontou na introdução foram respondidos na conclusão, tá? Sugestão de vocês aí para entenderem essa conexão, tá, entre a discussão, conclusão e a introdução, para perceber ali, né, se o problema foi tratado de forma bem clara e definida. Isso aí, né, recomendações para a introdução, ok? Vou tratar aqui de forma bem tranquila com vocês sobre o cronograma de execução, lembrando que esse material ele está postado lá no Aluno Online, do comecinho do semestre, onde eu deixei para vocês um modelo lá do projeto de pesquisa, onde está explicando tudo isso que eu estou tratando com vocês aqui, tá? Inclusive os modelinhos lá do cronograma de execução. Então, o que é o cronograma de execução? Vou dar uma sugestão aqui de estrutura para vocês, sendo que a pesquisa que vocês estão realizando, né, ela passa por etapas, e essas etapas elas precisam ser consecutivas, né? Você estabelecendo aí uma estimativa mais provável, mais viável do tempo necessário para a realização dessas atividades. Então, quer dizer que no seu cronograma de execução, você vai começar a delimitar o início, o meio e o fim do seu trabalho, né? Dizendo ali o início e o final de cada etapa, até para você se monitorar nos momentos corretos, para você fazer as suas intervenções aqui dentro da sua pesquisa. Essas informações, pessoal, elas devem ser apresentadas em formato de tabela, tá? Incluindo as atividades que vão ter uma análise temporal mensal, ok? Dentro do período de vigência que vocês estão aí conduzindo essa análise experimental. Todo o planejamento também do cronograma de execução deve atender à proposta em meses, tá? Da execução do projeto, como eu havia já adiantado para vocês. E esse aqui é um modelinho de sugestão de estrutura do cronograma de execução. Então a gente está vendo ali as atividades em meses, né? Que estão indo aqui de agosto de 2020
até julho de 2021, e ali o aluno está marcando ali, né, com um xizinho quando, em quais meses as atividades que ele propôs junto com o seu orientador serão realizadas. Então isso aqui é simplesmente uma maneira de você criar um roteiro, tá, para se programar em relação às atividades da sua pesquisa. Entendido? Vamos falar também do orçamento detalhado. Isso aqui não é uma mera burocracia do projeto. Vocês vão perceber que isso aqui é de fundamental importância para vocês. O orçamento é um local ali onde você vai listar todo o material necessário para que você conduza o seu experimento. Então você vai informar ali o valor unitário dos produtos, a quantidade necessária de produtos e insumos que você vai utilizar e o valor total que será utilizado. Então você vai ter já uma noção de quanto você vai gastar com o seu experimento. Até porque, conforme os valores, você pode tentar buscar alternativas de patrocínio dessas atividades, né? Talvez algumas empresas podem ceder material, mas se você não tivesse previamente analisado quanto isso custaria, você talvez não tomaria iniciativa, né, de ir atrás de ganhar esse material, né, com alguma empresa, talvez de fim comercial, talvez até com o seu orientador, e aí você vai ser pego em cima da hora e vai ter, infelizmente, que desembolsar uma grana para conduzir o seu experimento. Outra relação que os alunos têm muita dúvida, né, é quando o produto comercial que vai ser utilizado no experimento, ele é vendido numa embalagem maior, né, numa embalagem de quantidade superior ao que vai ser realizado no experimento. Nesse caso aqui, pessoal, eu espero, né, eu oriento que vocês apresentem o valor total comercial desse produto, né? E aí você vai fazer uma ressalva lá no seu orçamento dizendo qual vai ser a quantidade que vai ser utilizada. Por quê? Mesmo que você vá utilizar uma fração desse produto, vai ser necessário comprar a embalagem toda. Ainda dentro do orçamento, né, eu sugiro que você sempre especifique de forma detalhada o tipo e a quantidade de material que vai ser utilizado, verificar também o preço dos insumos ou dos materiais de acordo com o preço de venda de mercado. Cuidado, a gente vai muito no Mercado Livre buscar informação sobre isso. Isso muitas das vezes não condiz com a realidade do preço de balcão do produto, tá? E isso pode gerar algum transtorno futuro, né, em relação aos pedidos de compra que podem ser aí, né, feitos no futuro. Também é importante que você realize um detalhamento de todas as análises que serão feitas durante a sua pesquisa. Serão realizadas análises de solos, né, análise bromatológica, microbiológica, né, demais outras análises, e é interessante que no orçamento você especifique, né, a quantidade de análises que será realizada na condução do seu experimento. Aqui tem um exemplozinho, né, de uma estrutura de orçamento detalhado, tá? Então aqui tem um experimento aqui, né, bastante pomposo, né, bastante material. Então, aqui uma sugestão, que essa tabelinha também está presente no arquivo, que eu deixei já anexo para vocês no início do semestre, lá em material de apoio do aluno online. E por último, pessoal, a gente, né, só informar que o projeto de pesquisa, como é um trabalho acadêmico, ele possui também ali as nossas referências. Lembrando o que é referência? São todos os autores que vocês citaram ao longo do trabalho, eles precisam estar presentes então nessa seção aqui da referência. Da mesma forma, todos os autores que estão dentro da referência precisam estar citados ao longo do trabalho. Então, a referência é um item obrigatório, né, de qualquer trabalho acadêmico, e ela deve constar, então, necessariamente no final do nosso projeto, né? E ela vai ser escrita, vai ser redigida dentro dos padrões, né, definidos pela normativa. Entendido isso, moçada? Com isso, nós concluímos, então, né, a redação do nosso projeto de pesquisa. Então, eu deixei algumas orientações para vocês lá na nossa sala virtual, dentro lá do bloco. Então, a gente tem informação lá
tanto das orientações quanto à entrega final do projeto de pesquisa, quanto das apresentações, né, da comunicação oral que será realizada sobre os nossos projetos de pesquisa, da nossa disciplina aqui de projeto experimental. Bom, qualquer dúvida, né, não hesitem em me procurar. Eu agradeço a companhia daqueles que estiveram comigo aqui. Uma boa semana de estudos e até logo!